O meu irmão gozou comigo. Então, Ricardo, onde está a tua esposa e os teus filhos? Disse ele com aquele sorriso sarcástico. Ah, pois é, não tens. Os nossos pais riram-se. E eu, com calma, respondi-lhe. E tu, onde está o teu dinheiro? Ah, pois é, sou eu que ainda hoje te sustento. O meu nome é Ricardo, e esta é a história de como cheguei a um ponto da minha vida em que decidi que não iria tolerar mais as humilhações, o desprezo e a inveja da minha própria família. Nem sempre fui o homem que sou hoje, alguém com uma casa espaçosa, um Audi A5 vermelho e uma estabilidade financeira que me permite dormir tranquilo todas as noites. Tudo que tenho foi conquistado com anos de esforço, sacrifício e uma disciplina férrea, que por vezes me fazia sentir como se estivesse a correr contra mim próprio. Desde criança, soube que queria mais da vida. Cresci numa família de classe média baixa, num bairro simples, onde todos pareciam conformar-se com o pouco que tinham. Não vivíamos na miséria, mas havia sempre aquela sensação de que o dinheiro não chegava, de que as dívidas se acumulavam, e de que qualquer imprevisto podia deitar tudo a perder. O meu pai, Manuel, trabalhava como mecânico numa oficina, e a minha mãe, Graça, era dona de casa, embora às vezes vendesse bolos ou roupa para ajudar nas despesas. Éramos uma família unida, ou pelo menos assim parecia à superfície. Mas sempre houve uma diferença marcada entre mim e o meu irmão, Bruno. Sou o mais velho, 3 anos mais velho do que o Bruno, para ser exato. Desde pequenos, as nossas personalidades chocavam constantemente. Eu era o sério. O que pensava no futuro. O que fazia planos e se preocupava com tudo. O Bruno, por outro lado, era o palhaço da família. Carismático, extrovertido, sempre com um sorriso no rosto, daqueles que cativava todos à sua volta. Aos olhos dos meus pais, ele era o filho perfeito. O que tinha sempre uma namorada nova, o que enchia a casa de gargalhadas e histórias. Eu era o oposto, o calado, o que preferia ficar a ler ou a trabalhar em projetos pessoais em vez de sair para me divertir. Quando fiz 18 anos, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida. Decidi que um dia teria uma casa grande, um carro desportivo e uma vida sem preocupações econômicas. Não sei dizer de onde veio esse sonho. Talvez de tantos filmes onde as pessoas viviam em mansões luxuosas, ou talvez porque sempre senti que a minha família merecia melhor. Mas sabia que, para alcançar esse objetivo, teria de trabalhar duro e ser disciplinado. Enquanto os meus amigos saíam à noite e o Bruno gastava cada cêntimo que ganhava em roupa, bebidas e saídas com os amigos, eu comecei a trabalhar. Com o tempo, as nossas vidas seguiram caminhos muito diferentes. Aos 25 anos, consegui um emprego numa empresa de construção civil chamada Consurbal. Não era um cargo glamouroso, mas pagava bem e deu-me a oportunidade de aprender. Esforcei-me tanto, que em poucos anos fui promovido a gestor de projetos. O meu salário aumentou, e com ele, a minha conta poupança. O Bruno, no entanto, continuava o mesmo. Aos 27, já tinha uma esposa, a Catarina, e um filho pequeno, o Diogo. Os meus pais estavam radiantes. Finalmente alguém vai dar nos netos. Diziam eles, enquanto me olhavam com aquele misto de pena e censura. E tu, Ricardo? Para quando? Já estás a ficar velho, vai-te passar o comboio. Eu apenas sorria e mudava de assunto. Não era que não quisesse um relacionamento. Simplesmente não era minha prioridade naquele momento. Queria construir algo sólido antes de pensar em formar uma família. Alguns anos depois, o Bruno teve uma segunda filha, a Leonor. Mas a vida dele estava longe de ser perfeita, ao contrário do que os meus pais queriam acreditar. O Bruno continuava a gastar tudo o que ganhava. Agora, com esposa e 2 filhos, as dívidas começaram a acumular-se. A Catarina trabalhava como recepcionista, mas o seu ordenado mal chegava para cobrir as despesas básicas. E o Bruno, fiel ao seu estilo de sempre, não mudava. Continuava a sair com os amigos, a comprar coisas que não precisava, a viver como se o dinheiro nunca fosse acabar. Foi então que os meus pais me ligaram um dia. Ricardo, tens de ajudar o teu irmão, disse a minha mãe ao telefone, num tom que não admitia discussão. É a tua família, Ricardo. E a família ajuda-se, disse a minha mãe com firmeza ao telefone. O Bruno está a passar por um momento difícil. Não conseguem pagar a renda, e as crianças precisam de coisas. Tu tens dinheiro, não tens? Faz isso por eles, por favor. Não fiquei surpreendido. Sabia que esse momento havia de chegar mais cedo ou mais tarde. O Bruno nunca foi responsável, e agora que tinha uma família, as suas decisões irresponsáveis afetavam ainda mais pessoas. Aceitei ajudar, não porque quisesse, mas porque não conseguia deixar os meus sobrinhos sem um teto. Arrendei um apartamento bonito para o Bruno, a Catarina e os miúdos, e assumi todas as despesas, renda, serviços, até alimentação. Para mim, aquilo não era um grande esforço. O meu salário era bom e as minhas poupanças continuavam a crescer. Mas o que não esperava era que o Bruno começasse a depender completamente de mim. No início, parecia grato. Obrigado, mano. Não sei o que faríamos sem ti, dizia-me ele. Contudo, com o tempo, a sua atitude mudou. Nas reuniões de família, que normalmente aconteciam na minha casa, porque eu tinha espaço e condições financeiras para organizar tudo, o Bruno e os meus pais começaram a fazer comentários que no início pareciam piadas inofensivas, mas que gradualmente se tornaram mais maldosos. Ricardo, e a tua namorada, onde é que anda? Perguntava o Bruno com um risinho trocista, enquanto os meus pais se riam. Ai, filho, sempre tão sozinho, dizia a minha mãe. Olha o Bruno, ele sim tem uma família, 2 filhos lindos. Tu, com esse dinheiro todo, mas sem ninguém ao teu lado. Limitava-me a sorrir e a continuar a conversa, mas cada comentário era como uma pequena facada. Não me incomodava estar sozinho. Estava orgulhoso do que tinha alcançado. Mas o facto de a minha própria família usar isso para se rir de mim, enquanto eu pagava as contas do Bruno, começou a magoar. Aos 32 anos, realizei um dos meus maiores sonhos. Comprei uma casa grande num bairro residencial de alto padrão. Era uma moradia de 2 andares, com um jardim enorme, uma cozinha moderna e espaço para tudo que sempre quis ter. Também comprei o meu carro de sonho, um Audi A5 vermelho, que adorava desde adolescente. Quando convidei a família para conhecer a casa, esperava que se sentissem orgulhosos. Mas, em vez disso, os comentários continuaram. Que casa bonita, Ricardo, mas está tão vazia, disse o meu pai. Sim, falta-lhe uma mulher e uns miúdos a correr por aí, acrescentou o Bruno, com aquele sorriso irônico que eu começava a detestar.
Entretanto, o Bruno continuava a viver às minhas custas. Não fazia o mínimo esforço para melhorar a sua situação. Gastava em coisas desnecessárias, e quando eu lhe sugeria procurar um emprego melhor ou começar a poupar, ele limitava-se a rir. Para quê, se já te tenho a ti? Os meus pais, por seu lado, continuavam a defendê-lo. O Bruno tem muitas responsabilidades, Ricardo. Não é como tu, que só te preocupas contigo. O ressentimento dentro de mim começou a crescer. Mas ignorava, pensava que, no fim, estava a fazer o que era certo. Ajudava a minha família, mesmo que eles não valorizassem isso. Mas tudo mudou naquela noite de Natal. Uma noite que nunca vou esquecer. A ideia de organizar uma grande reunião natalícia na minha casa tinha sido planeada com meses de antecedência. Queria que fosse especial, não só para mim, mas para toda a família. Convidei todos, os meus avós, tios, primos, sobrinhos, todos os que faziam parte do nosso círculo mais próximo. Queria que fosse uma noite memorável, uma noite em que pudéssemos estar juntos, rir, partilhar e esquecer as tensões. Gastei cerca de 1.500 euros na ceia, nas decorações, nos presentes para todos. Não poupei em nada. Queria que todos se sentissem bem-vindos e felizes na minha casa. No dia de Natal, a casa estava cheia de vida. As crianças corriam pelo jardim, os adultos conversavam na sala de jantar, e o aroma da refeição, um banquete com peru, massa, saladas e sobremesas, enchia o ar. Tudo estava a correr na perfeição. Fizemos um brinde à família, à união, ao sucesso que eu tinha alcançado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a minha família me olhava com algum respeito. A saúde do Ricardo, por esta casa tão bonita e por nos receber. As crianças corriam pelo jardim, os adultos conversavam na sala de jantar, e o aroma da refeição, um banquete com peru, massa, saladas e sobremesas, enchia o ar. Tudo estava a correr na perfeição. Fizemos um brinde à família, à união, ao sucesso que eu tinha alcançado. Pela primeira vez em muito tempo, senti que a minha família me olhava com algum respeito. A saúde do Ricardo, por esta casa tão bonita e por nos receberes, disse o meu tio Paulo, erguendo o copo. Todos aplaudiram, e por um momento, senti-me verdadeiramente apreciado. Depois do jantar, chegou a hora das prendas. Tinha comprado algo para cada pessoa, desde brinquedos caros para os mais pequenos, as joias para as minhas tias, passando por aparelhos eletrônicos para os meus primos. Não poupei em despesas. Queria que todos levassem algo que realmente os deixasse felizes. A emoção na sala era palpável enquanto abriam os embrulhos. Ricardo, isto é incrível! Dizia minha prima Marta, segurando um colar que lhe tinha oferecido. Nunca tive um brinquedo assim! Gritavam dos sobrinhos enquanto brincava com um drone. Sentia-me feliz. Não pelo dinheiro que tinha gasto, mas pelas expressões de alegria nos rostos deles. Mas então chegou a vez do Bruno. Levantou-se com aquele sorriso dele, aquele que eu já conhecia demasiado bem, e disse que também tinha prendas para distribuir. Todos o olharam com curiosidade, porque o Bruno nunca foi o tipo de pessoa que gasta com os outros. Tirou 2 caixas embrulhadas em papel barato e aproximou-se da árvore de Natal. Esta prenda é para a esposa do meu irmão e para os filhos dele, disse com uma risada que me gelou o sangue. A sala ficou em silêncio absoluto durante um segundo. E depois ele acrescentou, com aquela voz fingida de pena. Então, Ricardinho, onde é que estão a tua esposa e os teus filhos? Para receber os presentes, claro. Ah, pois é. Não tens. Que pena. Aquele comentário foi como um murro no estômago. Os meus pais desataram a rir como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Alguns tios e primos também riram, embora outros tenham ficado visivelmente desconfortáveis e em silêncio. Olhei para as caixas que o Bruno segurava e percebi imediatamente que estavam vazias. Ele trouxe-as apenas para me humilhar. Para me expor, ali, diante de toda a família, como se eu fosse um falhado por não ter mulher nem filhos. Senti o sangue a ferver-me na cabeça, mas em vez de explodir, respirei fundo e levantei-me. Boa piada, Bruno, disse eu, encarando-o com firmeza. Ele continuava a sorrir, como se tivesse ganho alguma coisa. Mas então soltei a bomba, diante de todos. Mas diz-me uma coisa, onde é que está o teu dinheiro? O sorriso apagou-se-lhe da cara. Ele sabia exatamente para onde eu ia com aquilo. Ah, pois é, não tens. Porque sou eu que te sustento. Mas isso acaba hoje. A sala ficou envolta num silêncio sepulcral. Os meus pais pararam de rir. Alguns primos trocaram olhares discretos. Outros baixaram a cabeça. O Bruno ficou vermelho, visivelmente nervoso, e começou a balbuciar. O quê? Agora vais humilhar-me por te ter pedido ajuda com alguns euros? Se não me quiseres dar mais nada, então não des. Está tudo bem. Alguns euros? Repeti, com uma risada amarga. Alguns euros? Repeti, com uma risada amarga. Há anos que pago a tua renda, os teus serviços, a comida dos teus filhos. Anos, Bruno. E tudo que fazes é gozar comigo, como se fosses melhor do que eu só porque não tenho uma família. Sabes que mais? Cansei-me. A partir de hoje, arranja um trabalho, porque não vou continuar a ser o teu banco. Os meus pais levantaram-se de imediato. Ricardo, como te atreves? Gritou a minha mãe. Ele é o teu irmão. É a tua família. Não o podes deixar na rua. Ele tem filhos. Não te importas? O meu pai juntou-se. Sempre foste egoísta, Ricardo. O Bruno tem responsabilidades. Tu não tens. Como é que consegue ser tão cruel? Cruel? Respondi, elevando a voz. Cruel é ter trabalhado toda a vida para construir algo, enquanto Bruno gastava tudo em festas. Cruel é eu pagar as contas dele enquanto ele e vocês se riem de mim, na minha própria casa. Isso, sim, é ser cruel. O que é verdadeiramente cruel é que nunca me valorizaram. Sempre colocaram o Bruno acima de mim, mesmo sem ele ter feito nada para merecer. Chega. Se não querem estar aqui. A porta está aberta. O Bruno tentou falar, mas a voz tremia. Não podes fazer-me isto, Ricardo. Sabes que não tenho para onde ir. E os meus filhos? A Catarina? Mas eu já não conseguia recuar. Isso devias tê-lo pensado antes de me gozares à frente de toda a família. Sai da minha casa, Bruno. E vocês também, disse, olhando para os meus pais. Se gostam tanto do Bruno, então ajudem-no vocês.
A discussão prolongou-se por mais uns minutos. O Bruno gritava que aquilo não era justo, que eu não compreendia o que era ter uma família. E os meus pais faziam tudo para o defender, como sempre. Mas eu mantive-me firme. Pela primeira vez na vida, sentia-me livre para dizer o que realmente pensava. Finalmente, saíram. Ficou um silêncio desconfortável na sala, mas, para minha surpresa, o resto da família ficou. O meu tio Paulo aproximou-se, pousou a mão no meu ombro e disse: Fizeste bem, Ricardo. Ninguém devia tratar-te assim, muito menos o teu irmão. Nessa noite, a festa continuou. As crianças voltaram a brincar, os adultos conversavam, e eu, pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Tinha traçado um limite. E, apesar de doer, sabia que tinha feito o que era certo. Na manhã seguinte ao Natal em que expulsei o Bruno e os meus pais da minha casa, acordei com uma sensação estranha. Era uma mistura de alívio e culpa, como se tivesse atravessado uma linha da qual já não podia voltar atrás. A casa estava em silêncio, interrompido apenas pelo som do vento a entrar pelas janelas abertas. Os restos da festa continuavam espalhados, pratos sujos na cozinha, papel de embrulho machucado no chão, e a árvore de Natal ainda acesa, com as suas luzes a piscar. Mas, apesar de tudo parecer igual, algo dentro de mim tinha mudado. Pela primeira vez em anos, senti que tinha defendido a minha dignidade. Sentei-me à mesa da sala com uma chávena de café, a olhar para o telemóvel. Não havia mensagens, nem chamadas do Bruno ou dos meus pais. Isso surpreendeu-me. Mas, ao mesmo tempo, deu-me espaço para pensar. Durante anos carreguei o peso de sustentar o meu irmão, de aguentar as suas provocações, de ouvir os meus pais dizerem que eu era o egoísta, o que não compreendia o que era uma família. Mas naquela noite, ao traçar um limite, senti que me tinha libertado de uma corrente invisível que me mantinha preso às expectativas deles. Contudo, sabia que aquilo não ia acabar ali. O Bruno dependia de mim, e os meus pais sempre o defenderam. A tempestade estava apenas a começar. A primeira coisa que fiz nesse dia foi sentar-me em frente ao computador e cancelar os pagamentos automáticos que cobriam a renda do apartamento do Bruno, os serviços e as transferências mensais que eu fazia para as suas despesas. Não foi uma decisão impulsiva. Tinha pensado nisso durante toda a noite. Cada vez que me lembrava do seu risinho trocista, das caixas vazias que trouxe apenas para me humilhar, das gargalhadas dos meus pais, sentia uma raiva que me fazia cerrar os dentes. Não estava disposto a continuar a ser o idiota que pagava tudo, enquanto eles me tratavam como uma anedota. O processo foi rápido. Entrei na plataforma online do banco, cancelei as transferências automáticas e liguei ao senhorio do apartamento para o informar de que já não ia continuar a pagar a renda. Senhor Ricardo, tem a certeza? Perguntou-me o homem do outro lado da linha, num tom surpreendido. Que ele se responsabilize. Já não vou pagar, respondi. E desliguei. Por um momento, senti-me poderoso. Mas também sabia que o que vinha a seguir não ia ser fácil. A primeira chamada chegou uma semana depois. Era o Bruno. Não atendi logo. Deixei o telemóvel vibrar em cima da mesa enquanto acabava de lavar os pratos da festa. Quando finalmente atendi, a sua voz estava cheia de raiva e desespero ao mesmo tempo. O que te passou pela cabeça, Ricardo? Cancelaste mesmo os pagamentos? Recebi um e-mail do senhorio a dizer que já não vais pagar a renda. O que é que eu vou fazer com a minha família? Tenho 2 filhos, homem. Respirei fundo antes de responder. Bruno, disse-te na noite de Natal. Acabou. Passei anos a sustentar-te, a pagar a tua renda, as tuas contas, tudo. E tu, o que fazes? Gozas comigo? Humilhas-me à frente de toda a família? Achas que sou um banco? Arranja um trabalho e resolve os teus problemas. Não é assim tão fácil. Gritou ele. Nem todos temos um emprego de escritório como tu. Com esse teu ordenado gordo e essa casa bonita. Eu tenho uma família, tenho responsabilidades. Não podes fazer-me isto. Responsabilidades? Repeti, sentindo a raiva reacender-se. Chamas responsabilidades a gastares tudo em festas e em coisas que não precisas, a não poupares um único euro em toda a tua vida? Eu não te meti nesta situação, Bruno. Foste tu que a criaste. E não te preocupes, continuei. Não te estou a pôr na rua de um dia para o outro. Tens uns dias para resolver isso. O tempo que o senhorio te der antes de te despejar. És um egoísta. Gritou ele. Sempre foste assim. Só pensas em ti, no teu dinheiro, na tua casa. Não sabes o que é ter uma família. Achas que por teres dinheiro és melhor do que eu. Mas não tens nada, Ricardo. Estás sozinho. E vais estar sempre sozinho. As palavras dele magoaram. Não vou mentir. Mas já não me afetavam como antes. Se estar sozinho significa não ter de lidar com alguém como tu, então estou feliz por estar assim, respondi. Não me voltes a ligar, Bruno. Resolve a tua vida. Desliguei o telefone. E bloqueei o número dele. O meu coração batia acelerado, mas não de arrependimento. Era uma estranha sensação de liberdade. Nessa mesma noite, recebi uma chamada da minha mãe. Eu já sabia que aquilo ia acontecer. Os meus pais sempre defenderam o Bruno, acontecesse o que acontecesse. Quando atendi, a voz dela tremia, como se estivesse prestes a chorar. Ricardo, como é que foste capaz de fazer isto ao teu irmão? Ele é a tua família. Vais mesmo deixá-lo ser despejado? Ele tem 2 crianças pequenas. Não tens vergonha? Respirei fundo e tentei manter a calma. Mãe, passei anos a pagar por ele. Anos. Alguma vez me agradeceram? Não. O único que fazem é rir-se de mim, dizer que estou sozinho, que sou um falhado por não ter mulher nem filhos. E sabes uma coisa, mãe? Estou cansado. Não vou continuar a sustentar alguém que não me respeita. Mas ele é teu irmão, insistiu ela. A família ajuda-se, Ricardo. Criamo-te para seres generoso, não para virares as costas aos teus. O que é que vão fazer o Diogo e a Leonor? Queres que acabem na rua? Não, mãe. Não quero que acabem na rua, disse, mantendo a voz firme. Mas também não é minha responsabilidade. O Bruno é um homem adulto. Tem 29 anos. Que arranje trabalho. Que assuma as suas responsabilidades, pela primeira vez na vida. E vocês, em vez de o defenderem, deviam dizer-lhe para crescer.
Sempre o colocaram acima de mim, mesmo sem ele ter feito nada para merecer isso. Seguiu-se um silêncio do outro lado da linha. Depois, foi o meu pai que pegou no telefone. És um ingrato, Ricardo, disse, com aquele tom autoritário que usava sempre que queria pôr-me no meu lugar. Nós demos-te tudo. E agora achas-te superior só porque tens dinheiro? Se não queres ajudar o teu irmão, estás no teu direito. Mas não contes conosco para te tratarmos como família depois disto. Essas palavras magoaram, não por serem inesperadas, mas porque confirmavam algo que eu sempre suspeitei. Para os meus pais, o Bruno seria sempre o favorito. Não importava o que eu fizesse. Se é isso que pensam, então não há mais nada a dizer, respondi. Não vou continuar a ser o parvo que paga tudo, enquanto me tratam como lixo. Desliguei. E, pela primeira vez, bloqueei também os contatos dos meus pais. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Por um lado, sentia-me libertado. Tinha finalmente traçado um limite claro, coisa que nunca tinha feito antes. Por outro lado, não consegui evitar uma pontada de culpa. O Diogo e a Leonor, os meus sobrinhos, não tinham culpa das decisões do pai. Pensei neles, nos sorrisos, na forma como brincaram em minha casa no Natal, mas também sabia que não podia continuar a carregar a irresponsabilidade do Bruno. Se o fizesse, ele nunca mudaria. Um mês depois, soube por um primo que o Bruno e a sua família tinham sido despejados do apartamento. Não tinham para onde ir, então as crianças, Diogo e Leonor, foram viver com os meus pais. O Bruno e a Catarina mudaram-se para um quarto alugado numa zona modesta da cidade. Ele acabou por encontrar um trabalho como estafeta, mas o salário mal dava para cobrir as despesas básicas. A Catarina também procurava emprego, mas as coisas não estavam nada fáceis para eles. Quando soube, não senti alegria, mas sim uma sensação de justiça. O Bruno teve anos para mudar, para assumir a responsabilidade pela sua vida. Mas preferiu viver do meu dinheiro enquanto gozava comigo. Agora, pela primeira vez, enfrentava as consequências das suas decisões. Os dias seguintes foram calmos. Voltei à minha rotina, o trabalho, a casa, o carro. Comecei a sair mais com os meus primos e tios, os que ficaram naquela noite de Natal, os que me apoiaram. Percebi que afinal não estava assim tão sozinho como todos diziam. Tinha uma família. Não há que me calhou por sangue, mas há que escolhi por respeito e carinho mútuo. E assim, fui construindo uma nova vida. Uma onde o meu valor não dependia do que os outros pensavam de mim, mas do que eu sabia que valia. Hoje, não sei se algum dia vou ter uma família própria, mas estou feliz por ter realizado os meus sonhos com esforço e trabalho honesto. E só por isso, sinto-me verdadeiramente livre. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!